Bom dia! Hoje nós vamos iniciar nossa aula sobre potenciação e radiciação. Mas o que é uma potenciação? O que é uma radiciação? Então, para a gente descobrir o que é, nós vamos iniciar a aula com problemas. Dois amigos, João e Paulo, estão doentes e foram ao médico, que prescreveu a seguinte medicação. João precisa tomar 2 comprimidos durante 6 dias e Paulo 3 comprimidos durante 3 dias. Quantos comprimidos cada um deve tomar? Primeira solução. Nós temos aí João 2 comprimidos durante 6 dias e Paulo 3 comprimidos durante 6 dias. Se João tem que tomar 2 comprimidos durante 6 dias, nós temos 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 e mais 2, que é igual a 12. Ou 6 vezes 2, que é igual a 12. Ou 6 vezes 2, que é igual a 12. Então, nós temos aqui na multiplicação o sinalzinho de vezes, pode ser indicado com um pontinho ou com um X. Paulo, 3 comprimidos durante 3 dias. 3 mais 3 mais 3, que é igual a 9. Ou 3 vezes 3 igual a 9. Ou, um pontinho também, 3 vezes 3 igual a 9. Segundo exemplo. Para se preparar para os jogos escolares, Carla precisa melhorar seu condicionamento físico. Por isso, pediu ajuda a Renata, sua professora de educação física. Esta lhe recomendou um programa de condicionamento físico que é indicado como uma caminhada durante 5 semanas, na pista do campo de futebol próximo à casa de Robério, de modo que o número de voltas deve dobrar a cada semana. Quantas voltas Robério dará na 5ª semana? Então, vamos para a solução. Na primeira semana, ele dá 2 voltas. Na segunda semana, ele vai para 2 vezes 2, 4. Na terceira semana, ele vai dobrando. 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Na quarta semana, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Na quinta semana, continuando o raciocínio da tabela, temos 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, 16 vezes 2, que é igual a 32. Portanto, na quinta semana, Robério dará 32 voltas. Terceiro exercício. Roberto é um estudante muito aplicado e sempre faz suas tarefas de casa. Ele gosta bastante das tarefas relacionadas às operações matemáticas. Sua professora de matemática, sabendo disso, chamou-a para resolver no quadro da sala de aula as seguintes operações: 10 vezes 10, vezes 10 e vezes 10. A outra operação foi 2 vezes 3, vezes 4, vezes 5. Solução. Então, como que ele fez? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual 10 vezes 10, que é igual a 100. Aí ele repetiu, vezes 10 vezes 10, que é igual 100 vezes 10, que é igual a 1000. Ele repetiu aqui 1000 vezes 10, que é igual a 10.000. Já na segunda operação, ele foi multiplicando. 2 vezes 3, 6, vezes 4 e vezes 5. 6 vezes 4, 24, vezes 5. 24 vezes 5, que é igual a 120. Resultados obtidos até agora. Poderíamos separar essas operações em 2 grupos? O que seria levado em consideração essas operações? Então, é claro que a gente poderia separar em 2 grupos. Então, nós vamos
prestar atenção. Ó. No primeiro grupo foi separado 2 vezes 6. E a outra questão foi 2 vezes 3, vezes 4 e vezes 5. Já no segundo grupo, a operação separada foi 3 vezes 3, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, observa-se que o primeiro grupo é formado por multiplicações com fatores diferentes. Ó, 6 vezes 2, 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Já no segundo grupo, os fatores é formado por multiplicações, né, ó, formado por multiplicações de fatores iguais. Nós temos 3 vezes 3, 2 vezes 2, 10 vezes 10. Então, todos os fatores deles aqui são iguais. O primeiro grupo é diferente do segundo grupo. Cada multiplicação está baseada em um único número, ou seja, tem como base apenas um número. Então, exemplo, nós tivemos o exemplo de 3 vezes 3 tem como base o número 3. Nós temos 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2, tem como base o número 2. Tivemos esse também, 10 vezes 10 vezes 10 e vezes 10 vezes 10, tem como base o número 10. Cada multiplicação nos expõe uma certa quantidade de fatores. Então, aqui eu tenho 3 vezes 3, expõe 2 fatores, que é o 3 repetir 2 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 expõe 5 fatores, repetiu 2 5 vezes. E o 10 expõe 4 fatores, repetiu 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Essa multiplicação de fatores iguais é uma operação matemática que recebe o nome de potenciação. Então, o que é uma potenciação? Uma potenciação é multiplicação de fatores iguais. Eu vou repetir os números que a base é igual. Então, o que é potenciação? A multiplicação de fatores iguais. E na potenciação, nós temos o símbolo dele, né? O símbolo que representa essa multiplicação é denominado o 3. Tenho esse 3 pequenininho aqui em cima, 3, 9, 3 vezes 9, 27. Esse 3 que está aqui de vermelho, esse é chamado de base. Esse 3 que está aqui em cima é chamado de expoente. E esse aqui é o chamado de potência. Então, potenciação é a operação matemática, né, que tem fatores iguais. Então, o que é uma potenciação? Operação matemática que tem os seus fatores iguais. Vamos seguindo aqui. Leitura das potenciações. 3, eu tenho 3 e tenho um 2 aqui em cima. Então, lê-se 3 elevado à segunda potência. 2 com 5 em cima. Lê-se 2 elevado à quinta potência. 10 com 4 em cima. Lê-se 10 elevado à quarta potência. E esse 7, com esse 10 em cima, lê-se 7 elevado à décima potência. Potência de modo mais amplo. P elevado a N é o produto de N fatores a P. Então, P elevado a N é o produto de N fatores igual a P. P igual a N é igual a P vezes P vezes P, P N vezes. Então, lê-se P elevado a N, que é igual a N vezes. Então, vou repetir essa letra P aqui quantas vezes tiver o número em cima. Expoente 0 ou 1. Toda potência com base diferente de 0 e expoente 0 é igual a 1. Exemplo. Então, diz que toda potência com base diferente de 0 e expoente 0 é igual a 1. Então, 2 elevado a 0 é igual a 1.
3 elevado a 0 é igual a 1, 4 elevado a 0 é igual a 1 e 8 elevado a 0 é igual a 1. Toda potência de expoente 1 é igual à própria base. Exemplo, 2 elevado à primeira potência, que é igual a 2, 5 elevado à primeira potência, que é igual a 2, 14 elevado à primeira potência, que é igual a 14, 0 elevado a 1, que é igual a 0. E 0 elevado a 0 é um número indeterminado. A potência que pode ser representadas por figuras geométricas. Então, nós vamos ver algum exemplo aqui. Eu tenho aqui ó, um quadradinho e tenho um cubo. Então, por estar associada a essas figuras ao lado, as potências de expoente 2 e de expoente 3 são lidas de uma forma diferente, especial. Então, aqui eu tenho 3 elevado a 2, que se diz 3 elevado ao quadrado. Então, eu tenho esse quadradozinho aqui e eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, 3 vezes 3 que é igual a 9. Então, eu vou ter 9 quadradinhos. Eu tenho 3 quadrados vezes 3. 3 vezes 3 igual a 9. Já aqui eu tenho um cubo. E nesse cubo eu tenho, olha, comprimento, largura e profundidade. Então, para eu fazer, vou ter 3. Então, 5 elevado ao cubo. Quando eu falo sobre 3, eu vou representar por cubo. Eu estou trabalhando, ó, esse cubozinho aí. 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Então, 125 cubos. Então, nós vimos aí a potenciação, que é uma das operações básicas da matemática, é bastante utilizada para representar produtos entre fatores iguais, não é? Ela é a quinta operação. Nós já estudamos adição, subtração, multiplicação e divisão, agora nós vamos ver a potenciação, que potenciação é a multiplicação de fatores iguais, como a gente viu lá, certo? Então, nós vamos ver um pouco sobre radiciação. Radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, qualquer raiz quadrada é composta de termos. Esses termos recebem nomes. Então, vocês vão observar aí, ó, tem esse símbolo, que ele é representado, que é chamado de raiz quadrada. Aqui em cima ele vem o número 2, mas não é necessariamente colocar esse 2, porque já está dizendo raiz quadrada, que é de 2. Então, nós temos aí o índice. Essa linha aqui de cima ela é chamada de radical. Esse número que está dentro da raiz quadrada é radicando. E o resultado é a raiz. Então, se eu disser assim, qual é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Então, o símbolo da raiz foi usada pela primeira vez em 1525. É provável que tenha sido criado a partir da letra R, inicial da palavra radix, que significa raiz. Como que se calcula uma raiz quadrada? Então, vamos prestar atenção. Cálculo de uma raiz quadrada. Só é possível calcular a raiz quadrada exata de um número quando este número for um quadrado perfeito. Exemplo, calcule a raiz quadrada dos casos abaixo. Então, eu tenho aqui na letra A, raiz quadrada de 4, 2, pois 2 elevado ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, aqui eu tenho uma potência, olha. Então, quando vem o númerozinho aqui em cima, eu vou repetir o número 2 quantas vezes vier no expoente. Então, aqui o 2 é a base, esse númerozinho que está aqui em cima é o expoente. E o 4 é a potência, que é o resultado. Então, 2 elevado ao quadrado. Eu vou repetir o 2 duas vezes. 2 vezes 2, que é igual a 4. Lê-se, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Letra B, raiz quadrada de 9
Então, qual é o número que eu vou dobrar ele, que eu vou multiplicar, que dá 9? 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Pois 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Eu vou repetir esse 3 duas vezes. 3 vezes 3 é igual a 9. Espero que vocês tenham entendido, né? E até a próxima aula.